Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CEPAD, nessa edição especial de jovens e adultos para esse ano de 2020, terceiro trimestre. O tema geral é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E aí nós vamos estudar a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre. Se você gostar dessa aula, você pode dar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas para que também tenham acesso a esse material. E aí os objetivos específicos para essa lição são: 1. Explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. 2. Enumerar as finalidades do despertamento. E 3, ilustrar que Deus cumpre com as suas promessas. Esses são os 3 objetivos específicos para essa lição. E aí a gente tem como textual da lição esse lindo texto de Paulo em Romanos 13:11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E a verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. E nós temos como leitura bíblica em classe em 2 livros, no livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e em Neemias, no capítulo 1 também, do versículo 1 ao 3. Você pode pausar o vídeo aqui e fazer a sua leitura nesse momento. E na sequência a gente tem a introdução, essa é a melhor introdução que eu já vi nas lições bíblicas que nós estudamos, mas ela é enxuta e clara, e isso é o mais importante. E ela diz o seguinte: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. E aí a gente chega no slide que apresenta todos os tópicos da lição. A gente vai ter no primeiro tópico, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. No segundo, veremos as finalidades do despertamento. No terceiro, Deus cumpre as suas promessas. E no quarto, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Aqui, nessa lição, tem um detalhe interessante, que o primeiro tópico não tem pontos. Então não tem ponto 1, ponto 2, ponto 3. É só o tópico e ele tem o seu texto como explicação, ok? E aí, a partir do segundo, a gente tem o ponto 1, a restauração nacional de Israel, e o ponto 2, a restauração espiritual de Israel. No tópico 3, nós vamos ver a fidelidade de Deus em suas promessas. Depois, Deus renova suas promessas de bênçãos. E em terceiro, Deus renova a fé dos abatidos. No quarto tópico, nós veremos o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias 12, 44 ao 47. E no ponto 2, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem incessantemente ser fiéis à palavra de Deus. Isso é extraordinário. E aí a gente tem então essa estrutura da lição, tudo aquilo que a gente vai trabalhar durante esta aula. Muito interessante. Também aqui eu trago a dica de gestão do tempo em aula para os professores, ok? Para melhor distribuir a aula no tempo que você tem, e os alunos que leem toda a revista durante a semana, ou todo o assunto da lição, ficam muito felizes de ver o professor chegando até o fim da lição, colocando as partes mais importantes em evidência. Então, na minha divisão aqui do tempo em aula ficou o seguinte: 15 minutos no primeiro tópico, 15 minutos no segundo, 20 minutos no terceiro e 20 minutos no quarto, dando um total de 70 minutos, 1h10, que é o tempo que nós temos na maior parte das salas de aula de escola dominical nas nossas igrejas. Alguns têm a mais, outros têm a menos. Então a gente assim chega
ao primeiro tópico e segundo. Eu vou explicar já para vocês porque eu coloquei o 1 e o 2 juntos, tá bom? Então o primeiro, despertamento espiritual emana do próprio Deus, e o segundo, as finalidades do despertamento. Aí a gente chega no primeiro então, e a gente tem o seguinte: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. O texto que eu selecionei desse tópico foi o próprio versículo de Esdras 1:1, que diz: no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então você vê aqui, ó, o despertamento emana do próprio Deus, é o que diz o título. Aí você pega um versículo bíblico, ele é claro, enxuto e objetivo. Você precisa de algum comentário? Não. Então a gente põe o próprio versículo, ele é o próprio comentário. E aqui eu só coloquei um texto apenas para ilustrar essa situação, para você ter alguma coisa a mais para trabalhar esse tópico. Eu disse o seguinte: aqui como confirmação, você pode lembrar do próprio Esdras e Neemias, que em última análise também foram despertados por Deus como participantes dessa mesma grande obra. Então, Deus desperta, por exemplo, lá atrás, Isaías para falar sobre esse despertamento, depois desperta Ciro e ao mesmo tempo também desperta Esdras para essa grande obra e Neemias também para ir lá até Jerusalém e fazer a reconstrução. Então é Deus que desperta a todos. Isso é muito interessante, porque nós mesmos que estamos estudando essa lição fomos despertados por Deus. Isso é glorioso, porque enquanto muitas pessoas estão agoniadas, sem saber o que fazer, não consegue se fixar em nada, não consegue estudar, não consegue ter atividade nenhuma num tempo como esse que a gente está vivendo de pandemia, a gente está estudando a palavra, usando os meios online para fazer, e foi Deus que nos despertou, e isso é maravilhoso, isso é glorioso. Deus abençoe as nossas vidas, continue abençoando. Isso é bênção, viu? É um assunto interessante para vocês discutirem aí em sala de aula e refletirem sobre isso. E aí, o que tem? Eu coloquei no mesmo slide o tópico 2, as finalidades do despertamento, porque ele é uma consequência ou um complemento do tópico 1. E aí no primeiro ele diz o seguinte: a restauração nacional de Israel. Então, Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Percebe que isso aqui é apenas um complemento do que a gente acabou de dizer no tópico anterior? Por isso eu coloquei junto. E aí eu disse o seguinte: esse trecho é praticamente um outro modo de dizer o que já vimos no tópico anterior. Por que isso? O que eu estou fazendo aqui é um plano de estudo, não é aula antecipada e nenhuma aula, mas sim apontamentos para tornar o seu estudo mais objetivo, para você ter um ponto de partida mais equilibrado e enxuto e poder, a partir daí, expandir o seu pensamento sobre a lição de uma forma mais otimizada. Serve para você que é aluno, para você que é professor, ok? E aí a gente tem o ponto 2. Do tópico 2, a restauração espiritual de Israel. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, Isaías 1, 2 ao 6. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. Esse foi o trecho que eu tirei do próprio texto desse ponto 2, ok? O que eu achei mais interessante. Por quê? Porque fala que algo que Israel tinha passado muitas vezes durante a sua trajetória, desde antes da saída do Egito, ou mais especificamente da saída do Egito em diante, tendo muitos problemas com idolatria, se envolvendo com outros povos. Agora, quando foram levados para a Babilônia, mesmo assimilando a cultura babilônica, como Daniel, por exemplo, e seus amigos que vestiam as vestes babilônicas, tinham o nome babilônicos, né? Daniel se chamava Beltesazar, os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes estes todos babilônicos, ainda assim eles mantiveram a sua identidade para com Deus. Então, mesmo estando numa cultura que não era deles, eles estavam com a sua identidade inabalável no que diz respeito ao relacionamento com o Senhor, e isso é
é uma benção e vale a pena discutir essa situação aqui, porque nesse novo momento eles mantiveram os princípios dados por Deus. E aí Deus traz esse despertamento. Então, aqui é um bom momento para se refletir também sobre a questão do impacto. E aí você pode trazer, você que é professor, trazer isso à tona na sala de aula, o impacto e resultado do sofrimento na vida daqueles que servem a Deus. Então, como esse é um ponto prático, pode ser levantada essa questão em sala de aula. E você que está estudando sozinho, você pode refletir sobre isso. Qual o impacto do sofrimento, impacto e resultado do sofrimento na nossa vida? Diante do Senhor, ou seja, nós que somos crentes, estamos servindo a Deus, de repente somos impactados por uma situação de sofrimento, qual o resultado disso? Você que já passou por isso, você intensifica a sua vida de oração, você se volta mais para Deus, você abandona, se enfraquece, não tem mais força para servir a Deus, como é que você reage? Eu, pelo menos nas experiências de sofrimento que tive, e que tenho, elas sempre me aproximam de Deus. Como a pandemia, por exemplo, agora aqui, em que muitos dos nossos amigos, familiares e irmãos foram vitimados, e aqueles que pertencem a Deus foram recolhidos pelo Senhor para a sua glória, eu sempre faço uma reflexão sobre a vida, né? Sobre a vida hoje. O tempo que Deus me deu é hoje. Ele não me deu a certeza de que eu estarei vivo no sentido de existência material amanhã. Então eu tenho que viver o meu melhor hoje. Então a minha vida tem que ser uma vida que vale a pena hoje. Tenho que servir bem a Deus, tenho que amar minha família, tenho que cumprir meu ministério, tenho que ser uma pessoa que se exemplifica em Jesus. Para quê? Para que se o Senhor me chamar hoje, eu possa estar pronto. Ou seja, eu possa pelo menos estar pronto no sentido de que com a minha vida em movimento, não uma vida parada, pausada, uma vida inerte. Então, fica aí essa questão importante. Qual o impacto e o resultado do sofrimento na vida daqueles que servem a Deus? E aí a gente passa para o terceiro tópico, Deus cumpre as suas promessas, e a gente tem o seguinte, no primeiro, a fidelidade de Deus em suas promessas. Eu coloquei o trecho todo. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Então, a gente tem esse trecho, e o que eu tenho a dizer sobre ele é o seguinte, ele é um eco do que já foi visto no tópico 2 da lição 1, a resposta à oração de Daniel. Então, se você quiser incrementar, complementar, aumentar, refletir melhor sobre esse ponto, você volta na lição 1, vai no tópico 2 que você vai ter o que você precisa para esse ponto aqui, ok? E aí, a gente vem para o ponto 2, Deus renova as suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. Retirei esse trecho lá do texto desse ponto 2, tá? Fiz só esse recorte pequeno. E aí o que eu digo sobre ele é o seguinte, para pensar, o despertamento é em si mesmo uma imensa bênção. O próprio despertamento, além de trazer bênçãos, ele é em si uma grande bênção. Reflete aí você também sobre isso. E no terceiro a gente tem o seguinte, Deus renova a fé dos abatidos. Tirei mais um recorte desse ponto, diz o seguinte, o despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração, né? E aqui é uma questão de reflexão pessoal, né? O que eu coloquei foi o seguinte, a oração é uma característica da vida particular de cada crente com Deus. Portanto, mesmo quando não há um despertamento geral, os crentes fervorosos continuam a orar. Então isso é uma coisa assim que independe, né? Se Deus não trouxer um despertamento geral, você sai pelas igrejas por aí, sempre tem aquelas pessoas mais consagradas a Deus. Você pega as irmãs, por exemplo, de círculo de oração das Assembleias de Deus e das igrejas pentecostais, em pandemia, sem pandemia, seja o que for, as irmãs de círculo de oração estão com o joelho no chão gemendo, em casa, na igreja, em qualquer lugar. É uma vida de oração, um exemplo grandioso para as nossas vidas, com um despertamento ou sem despertamento. Ou seja, elas como Daniel vivem despertada.
vivem despertados. Daniel estava despertado durante todo o livro dele. Assim são as irmãs do círculo de oração, e que assim seja eu e você. Então, o despertamento não acontece só se houver oração. Acontece quando Deus quiser. Nós todos podemos estar completamente ressequidos, como os ossos estavam em Ezequiel 37, e o Espírito de Deus passar e encher as nossas vidas, porque Deus quer trazer um despertamento. Então existem várias situações para você pensar sobre esse texto, e você reflete aí, ok? Então a gente chega no quarto tópico, tá? Ele aumentou colocou um tópico a mais. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. E a gente tem o seguinte: ele não trouxe nenhuma introdução ao tópico, então eu deixei só essa tarja preta, ok? Ponto 1 diz o seguinte: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Aí eu tirei o trecho inteiro. Esse é o menor trecho que eu já encontrei nos tópicos das lições que estudei. Você vai perceber isso na sua revista. Então, para esse ponto 1, o único trecho que tem é esse. É isso aqui mesmo que você está vendo. Ó. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. E engraçado que é isso que eu sempre falo, gente. É muito interessante. Você não precisa de um texto gigante para explicar as coisas. Você precisa ter objetividade. Você precisa ter as coisas claras. Você pode dizer em poucas palavras o que outras pessoas dizem em dezenas delas. E aí eu coloquei o seguinte: quando o despertamento é realmente genuíno, o único interesse de todos é o de cumprir a vontade de Deus. É isso. Então pega hoje e traz para o prático, né? Vamos trazer para os nossos dias. Você vai numa igreja. Há uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito, que ele fala assim que hoje há muita aderência e pouca conversão. É perfeita para o nosso tempo essa frase, porque a gente tem igrejas lotadas de pessoas que estão buscando consumo, né? São pessoas consumistas, estão atrás de bênção, realização pessoal, autoajuda, todas essas coisas aí, coaching, seja lá o que for, ela quer se realizar de alguma forma, tá? Só que ela não está muito interessada no assunto da cruz de Cristo, da influência do pecado nas nossas vidas e coisas desse tipo. Ela precisa confiar para Deus realizar algo hoje e agora e ela ter sucesso na vida. Não que essas coisas não venham sobre nós, mas o objetivo principal da vida em Cristo não é esse. É refletir a vida dele através das nossas vidas e luzir numa vida orientada para Deus e para o outro. Ou seja, é uma vida que frutifica para dar esse fruto para os outros se alimentarem, não para uma autoalimentação e ficar gordo, inchado. Não, é para servir aos outros com o fruto de Gálatas 5, 22 e 23. E aí, então, quando é genuíno esse despertamento, o que acontece é uma igreja toda focada em oração, em jejum, em louvor, completamente compenetrada nas coisas de Deus e pronta para sair, para fazer a obra, para ganhar vidas, para ser solidário, para ajudar. É coisa maravilhosa, é como Atos 2. É o dia de Pentecostes, é coisa muito boa. Então fica esse ponto para vocês refletirem. E aí a gente tem o ponto 2, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Então é um complemento do primeiro, é praticamente o primeiro dito com outras palavras, né? É o trecho em destaque que eu retirei do texto, diz o seguinte: o crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Isso é muito importante, porque vai para onde? Vai para a palavra. Aí você está lá no culto, e aí é hora da palavra. Aí as pessoas que estão completamente despertadas, elas estão sedentas de ouvir a palavra. Elas querem Bíblia, elas querem ensino, elas querem o conteúdo bíblico como foi feito por Esdras. O povo ficou de pé, ele pegou por horas a fio, mas o povo estava ali. Aí hoje a gente vê o inverso. Você vai nos congressos, nos encontros, nos cultos chamados de avivamento, aí você tem louvor, 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 louvor. Aí quando o povo não aguenta mais louvor, aí o pastor dá a palavra pro pregador e fala para ele: irmão, o tempo correu,
Fala uns 10 minutos aí, aquela palavra quente, aquece os corações porque não dá mais tempo. Aí o pregador que se preparou durante 10 horas seguidas, ele se vê numa situação difícil. E aí ele prega 10 minutos, fecha sua Bíblia, vai embora, e o povo fica, do ponto de vista da alimentação pela palavra, completamente raquítico, amênico, sem condições. E essa é a realidade que a gente vive na maior parte dos lugares onde as pessoas se encontram para buscar a Deus? Não sei. Fica aí a reflexão para cada um. E aí o que eu disse sobre isso é a mesma reflexão do ponto 1 que acabamos de fazer, cabe aqui. Assim, eu concluo a minha participação no intento de apenas auxiliar e propor caminhos mais enxutos para a sua aula, para o seu estudo. Lembrando que essa revista não tem o item conclusão. Desejo a todos uma excelente aula. Que Deus continue nos dando sabedoria e graça a todos nós, para nós aprendermos e ensinarmos outras pessoas e principalmente vivermos a verdade do Evangelho. Se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Não esqueçam de orar por mim nas suas orações. Sou muito carente e até lá!